um olhar de fora, porque quando a gente está passando nesse momento do vestibular, às vezes aparece algum problema, a gente já pensa que é uma tempestade, uma coisa que você nunca vai conseguir passar por cima. Então, ter alguém de fora olhando, te aconselhando, fazia eu ficar muito mais calma durante os meus estudos. Meu nome é Sara, tenho 17 anos e durante o ensino médio eu estava procurando algum jeito, não sabia o que eu ia fazer, tinha muita dúvida do curso, não conhecia muito bem as provas, os vestibulares, e eu conheci o cursinho do quadro no meu primeiro ano de ensino médio, que foi quando eu comecei a fazer o curso, no final de 2019. E o quadro foi um guia no meu estudo, na minha preparação, em tanto a eu entender como funcionava o processo do vestibular, na minha rotina de estudos, aprender a estudar, aprendendo os conteúdos e também na escolha do meu curso, que eu tinha muita dúvida. Era uma vontade que eu tinha na infância e quando eu entrei no ensino médio, sempre gostei muito das matérias de exatas e muito de física. Daí eu pensava que eu ia acabar fazendo engenharia, que foi como eu conheci o quadro quando eu estava pesquisando sobre o ITA. Eu comecei na turma ITA, só que depois eu fui percebendo que não era bem isso que eu queria fazer, não era isso que eu queria trabalhar. E aí foi quando eu pedi para mudar de turma e para a turma medicina para poder fazer o Enem, o vestibular da Unesp. Sempre quis estudar na universidade pública, sempre foi um sonho. Desde quando eu comecei o ensino médio na escola, eu sempre quis ir para uma universidade pública. Eu estudava em uma escola particular. Na minha escola, assim, não tinha um foco muito grande no vestibular. Eu precisava de complementar os meus estudos. Quando eu comecei e fiz o Enem pela primeira vez como treineira, eu fiquei muito perdida. Eu não sabia como funcionava a prova, as estratégias, não conhecia muito bem nada. E foi quando eu pensei que eu precisava de uma ajuda a mais para complementar o meu estudo. Antes de conhecer o quadro, eu não entendia como funcionava o processo de entrar numa faculdade, não conhecia muito sobre as provas, sobre o Enem, a FUVEST, a Unesp. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi no curso foi esse processo, assim. Depois eu comecei a aprender a como estudar para o vestibular, porque antes eu estudava assim para fazer a prova da escola, eu não tinha uma preparação focada no vestibular. Então, quando eu conheci o quadro, foi assim que eu aprendi a estudar para o vestibular, a estratégia, tanto nos estudos em casa quanto durante a prova. Na escola eu me dedicava bastante também a fazer as provas, os trabalhos. Ajudou, principalmente porque durante o ensino fundamental, que é quando a gente aprende a básica, a matemática básica, a base da matemática, foi onde eu estudei bastante, aprendi as operações básicas, pontinho com fração. Isso me ajudou a chegar no ensino médio já tendo uma preparação boa, assim, para fazer o vestibular. Sim, a ansiedade com a prova, eu acho que foi o meu maior assim, problema. E o que me ajudou bastante foi fazer a tutoria junto com a Heloísa, que era minha tutora, e ela me ajudava bastante. Toda semana eu falava para ela: Nossa, essa semana eu estava me concentrando muito, eu fiquei um pouco perdida. E aí foi onde eu recebia muita ajuda, muita dica, assim, de como eu me preparava, como eu fazia para controlar essa ansiedade. O
O puxão de orelha que eu mais recebia na tutoria era porque eu ficava muito ansiosa, aí eu me desanimava quando eu não conseguia ter um desempenho que eu estava esperando em alguma lista ou uma redação, que também sempre foi uma dificuldade que eu tive. Então, assim, foi um ânimo quando eu ficava perdida, não sabia o que eu ia estudar na semana, não sabia se eu fazia prova antiga, que livro que eu ia ler das obras obrigatórias. A gente conversava muito sobre a ansiedade, sobre ter mais calma, porque eu sempre pensava no que eu não conhecia, na matéria que eu tinha dificuldade. E ela sempre me ajudava a lembrar que, apesar de ter dificuldades em algumas partes, eu também já sabia bastante coisa. Eu também já tinha estudado bastante. Porque a gente sempre foca, assim, no que a gente não sabe, né, quando tá estudando. Um olhar de fora, porque quando a gente tá passando nesse momento do vestibular, às vezes aparece algum problema e a gente já pensa que é uma tempestade, uma coisa que você nunca vai conseguir passar por cima. Então, ter alguém de fora olhando, te aconselhando, fazia eu ficar muito mais calma durante os meus estudos.